Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que quer tomar um tempo escutando sobre as verdades de Deus e do seu Filho Jesus. Aqui você vai fortalecer a sua fé ouvindo mensagens cristãs, histórias da Bíblia, lições pessoais e músicas que vão tocar o seu coração. Eu não represento nenhuma igreja e meu objetivo é inspirar a sua fé, te ajudar a se aproximar de Deus, conhecer melhor a Bíblia e aprender sobre o amor que Jesus demonstrou ao dar a vida por você, para te livrar da morte eterna e garantir que você volte para a casa do seu Pai depois dessa vida. Hoje eu quero falar sobre como a vida de um cristão pode ser muito excitante. Outro dia estava conversando com uma garota de uns 20 e poucos anos. Comecei a falar de Jesus para ela, mas a primeira coisa que ela me disse foi: eu não gosto de igreja. Eu não tinha falado de igreja, mas ela logo relacionou Jesus com a igreja e disse: Eles não me deixam fazer nada que eu gosto. E é normalmente assim que as pessoas veem a vida de um cristão. Elas acham que ser um cristão é uma coisa muito chata, porque você tem que ficar rezando, lendo a Bíblia, fazendo cara de santo, sofrendo e não pode aproveitar as coisas boas da vida. E essa imagem vem daqueles cristãos que são mais fervorosos na sua religiosidade. Aqueles que se dedicam a cumprir os rituais e compromissos da sua igreja, seja ela qual for. Eles se acham muito mais santos que as outras pessoas e fazem questão de mostrar o quanto estão sofrendo para seguir a Deus. Existem também outros tipos de cristãos hoje em dia. Tem aqueles que são só de rótulo, que não têm nenhum compromisso com a fé, que colocam Deus guardado num cantinho da vida para usar só em caso de necessidade. Se esforçam o mínimo possível, vão à igreja uma vez por semana para cumprir o seu dever, mas não querem se aprofundar na vida de fé e nem assumir nenhum compromisso com Deus. E é claro, tem os que são realmente envolvidos com a sua fé, aqueles dedicados que gostam de Deus de verdade e seguem de coração o que Jesus ensinou. Estes são os que sabem que precisam de Deus para vencer este mundo e se esforçam para aprender mais sobre ele e fazem o melhor que podem. E ainda existem vários outros tipos de cristãos, cada um com seu nível de compromisso diferente. Uns mais mornos, outros mais quentes, uns dedicados à igreja, outros com uma fé independente. Mas de uma maneira geral, o que as pessoas não cristãs pensam é que ser um cristão é ruim e que a sua vida vira uma enorme chatice com longas listas de não pode isso e tem que aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E por isso acham que não vale a pena ser um cristão. Ou se algum dia decidirem se tornar um, então vão ser do tipo bem morno, sem compromisso nenhum para não incomodar. Mas os cristãos que têm um relacionamento verdadeiro com Deus descobriram que ser cristão é muito mais do que isso. É claro que tem coisas que um cristão não deveria fazer, que não são boas para ele. Coisas que não fazem nenhum bem, nem espiritualmente, nem fisicamente. Mas isso também é verdade mesmo para as pessoas que não são cristãs. As regras de qualidade de vida existem para todo mundo. Você não deveria comer muita gordura, nem fumar, nem abusar da bebida alcoólica, ou usar drogas, e nem se estressar o tempo todo. As regras básicas de boa saúde física e mental não são específicas de uma religião, são regras de bom senso e a maioria das pessoas sabe disso.
Inclusive, muitas religiões não cristãs têm até regras mais rígidas de comportamento. Isso sem falar nas doutrinas alimentares radicais do mundo moderno, como veganos e frutarianos. Mas o que eu quero fazer agora, nesse programa de hoje, é avaliar os pontos considerados negativos na vida do cristão. Aquelas coisas que são normalmente apontadas pelas pessoas não cristãs como um bom motivo para não se tornarem um de nós. Então vamos lá. Primeiro, aproveitar a vida. Dizem que o cristão não pode curtir a vida. E isso é uma mentira. Eu pessoalmente curto muito a minha vida. E sei que não é pecado e não tem nada de errado com isso. Mas tenho que reconhecer que algumas igrejas cristãs realmente consideram um pecado aproveitar as coisas boas dessa vida. Só que não é o que a Bíblia diz. O bom e sábio rei Salomão escreveu lá em Eclesiastes 2:24: Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. E isso também vem da mão de Deus. Então, o cristão não é um sujeito que não pode desfrutar da vida e das coisas boas que ela oferece. Pode sim. O que ele não deve é ser dominado por elas. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:12. Posso fazer tudo o que quiser, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E esse é o cristão verdadeiro, o cara que sabe o que pode fazer e sabe o quanto pode. Então, aproveitar a vida não é um problema para o cristão. Segundo ponto negativo, o cristão tem que rezar o tempo todo, ou tem que orar. Orar ou rezar realmente é uma boa coisa para o cristão fazer, mas não é uma obrigação. Ele pode ignorar a oração, só que quem sai perdendo é ele. Porque a oração não é um castigo para o cristão, como os católicos fazem parecer quando alguém vai se confessar e o padre manda rezar uma quantidade de Ave Marias e Pai Nossos para o seu pecado ser perdoado. Rezar não vai te livrar de pecado nenhum. O que te livra do pecado é o sacrifício de Jesus na cruz. Lembram de João 1:29? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão verdadeiro, a oração é uma linha direta de comunicação com o seu Criador, o ser mais poderoso que existe. Imagina, você tem o número do celular de Deus. Qualquer coisa que precisar, é só ligar para ele. É claro que muitos cristãos usam a oração como uma via de mão única, como um rádio que só transmite. Falam, mas não param para receber nada. É que nem aquela pessoa que senta para conversar com você, dispara a língua meia hora seguida, não te dá nenhuma chance de falar nada, depois se levanta para ir embora e diz: Nossa, adorei a nossa conversa. O cristão que aprendeu a conversar com Deus descobriu que a oração é uma forma de comunicação muito eficiente e muito renovadora. Porque tem momentos na vida quando você precisa da ajuda de Deus para as coisas que você não sabe resolver. Aí você leva o problema para Ele em oração e Ele te dá a resposta. Como Paulo escreveu lá em Filipenses 4:6, não se preocupem com nada, mas em todas as suas orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a oração é impressionante. Você presencia o ser mais poderoso de todos os universos parar por um momento e te dar atenção. E ele te ajuda a resolver o seu problema.
Aí, nesse momento, Deus fica muito mais real para o cristão que ora de verdade ou que reza de coração. Então, quando uma pessoa não cristã fala que rezar é chato, é porque ela não tem nenhum conhecimento de causa, não sabe o que é a oração. Ela acha que orar é ficar repetindo uma fala decorada muitas vezes, como os católicos fazem. Ou então acha que você tem que ficar gritando com Deus para ser ouvido ou usar aquela linguagem arcaica com palavras difíceis para Deus poder te atender, como fazem os evangélicos. Então esse conceito errado sobre a oração, na verdade, vem do mau exemplo das igrejas. Eu sei que aqui no programa, muitas vezes, eu exponho algumas falhas das igrejas e isso pode criar um clima ruim. Inclusive, algumas pessoas podem até deixar de ouvir o programa por causa do que eu falo. Uma vez, um amigo pastor me disse que eu não posso ficar falando mal da igreja. Então, me desculpem, por favor, mas tem algumas coisas que são óbvias e não dá para tampar o sol com a peneira. Porque o mau testemunho de um cristão tem um impacto muito grande na imagem de Deus para as pessoas não cristãs. E o cristão não vive para si mesmo e muito menos para a sua igreja. Ele vive para Deus e deveria viver para trazer a Deus aqueles que ainda não o conhecem. Não foi isso que Jesus pediu ao Pedro 3 vezes seguidas lá em João 21:17? Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Eu aqui não defendo nenhuma igreja e faço questão de falar que eu não sou nenhum mestre, pastor, estudioso, teólogo e nem guia espiritual. Sou um ser humano dos mais comuns com um monte de erros. Mas amo muito Deus e sei que Ele é real. E eu quero te ajudar a conhecê-lo de uma forma mais íntima e real, como eu conheço. No Oriente, no Ocidente, vi o pior na minha frente. Vi de tudo que eu queria ver. E lá no norte e no sul também vi muita gente falar bem. Fiz 1 milhão de coisas, foi só querer. Viajei por terra, viajei por mar, eu já paguei só por tentar. Já tive fome, me enchi, já me forçaram a decidir. Agora eu sei de onde a verdade vem. É só ouvir e você vai ver também. Uma criancinha brincar, gotas de chuva a me molhar, uma abelha voar, um passarinho a cantar e os olhos de alguém a amar, a cor do céu a irradiar, a brisa sopra, sussurrar, um vale verde a repousar. Foi o que Deus criou por nos amar, para suas maravilhas nos mostrar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Hoje vou falar sobre como a vida de um cristão pode ser muito excitante, mas antes estou avaliando os pontos que são considerados como negativos na vida de um cristão.
aquelas coisas que as pessoas não cristãs apontam como motivos para não se tornarem cristãs. O primeiro ponto que comentei foi que o cristão não pode aproveitar a vida, que é uma grande mentira. E o segundo foi que o cristão tem que rezar o tempo todo ou orar. E agora vou falar de outro ponto considerado negativo na vida do cristão. O cristão tem que ler a Bíblia. E essa é muito boa, porque eu já vi muitos cristãos que nunca abriram uma Bíblia. Então, ler a Bíblia não é uma exigência para ser um cristão, mas aí entra a questão do bom senso, do cuidado próprio, de fazer aquilo que é bom para você. Porque se um cristão não ler a Bíblia, ele não deixa de ser cristão. Ele só é um cristão desinformado. Aquele sujeito que foi deixado num planeta desconhecido com um manual de sobrevivência, mas prefere não ler o manual. Aí ele fica sem saber dos perigos que tem que enfrentar naquele planeta, de como fazer para lidar com as situações difíceis. Fica sem saber das oportunidades que ele pode ter, dos tesouros escondidos e de muita informação que ele vai passar a vida inteira sem saber, porque não lê o manual de sobrevivência. E vai ficar sempre achando ruim e reclamando com Deus por não ter facilitado a vida para ele. Eu não leio a Bíblia para ganhar ponto com Deus. Ela é o alimento para a minha alma. É aquela dose da poção mágica que você bebe, igual os personagens de videogame. O sujeito está quase morrendo no jogo, aí acha uma vida ou uma poção, toma ela e recebe uma força sobrenatural para continuar em frente. E na vida real é assim também. Quando o cristão se alimenta da Bíblia, da pura verdade não contaminada, lendo sem interpretação de doutrinas, só ele e o Espírito Santo guiando as palavras de Deus, isso renova a fé dele e dá forças para ir muito mais longe nesse mundo e com muito mais facilidade. Então, ler a Bíblia não é um ponto negativo. Na verdade, é uma vantagem que o cristão tem. Outro ponto que é considerado negativo na vida cristã é que o cristão tem que ser bonzinho. Bom, essa aí já é uma questão de caráter. A pessoa pode ter um bom caráter e não ser cristã. E eu já vi também cristãos mau caráter. Então não tem nada a ver com a fé cristã ou com a religião. Isso vem da índole da pessoa. Mas a ideia que é divulgada é que o cristão tem que ser um bobão, um panaca, ingênuo e bonzinho, o que não é verdade. Nós cristãos fomos orientados pelo nosso Deus a tentar agir sempre da melhor maneira com as pessoas, demonstrando sempre amor e perdão. Mas Ele não nos pediu para sermos idiotas. Ser bom com o próximo e não fazer o mal é, na verdade, uma grande demonstração de força e de grandeza interior. Eu falei num vídeo lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube que o cristão deve praticar a arte de engolir sapos, como Jesus ensinou lá em Lucas 6, 27 e 28. Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. O cristão deveria agir sempre de forma correta nas diversas situações da vida. Isso aumenta muito o seu valor como ser humano, te livra de um monte de problemas indesejáveis e ainda mostra para os não cristãos que nós temos algo mais. Porque o cristão verdadeiro sabe que a sua vida na terra é passageira e que seu futuro está reservado com Deus para a eternidade. Então, para que arrumar briga aqui na terra por coisas que não vamos levar para o céu? O cristão não é um bobão.
Ele, na verdade, é muito mais esperto que o resto do mundo, porque o seu plano de vida é a longo prazo, e um longo prazo muito maior que os das pessoas deste mundo. Nós vivemos para a eternidade com Deus. E vamos para mais outro ponto negativo. O cristão tem que sofrer. Essa é engraçada. Tem gente que acha que a vida do cristão é sofrer para pagar os pecados, padecer até a morte para ficar livre do purgatório, do inferno, ou seja lá do que for. Mas a pessoa que pensa assim não conhece muito sobre o cristianismo e nem sobre a realidade da vida. Porque os problemas do mundo, os sofrimentos e as dificuldades do dia a dia não são uma exclusividade do cristianismo. E isso faz parte da vida na Terra. Todo mundo tem problemas, seja cristão ou não. Aliás, o cristão está em vantagem nesse ponto, porque se ele tiver um bom relacionamento com Deus, pode entregar muitos dos seus problemas para ele resolver. Ou então pode pedir uma força extra para aguentar enquanto são resolvidos. E pode até pedir uma intervenção divina milagrosa em alguns casos. O cristão de verdade vê Deus agindo e ajudando. Então, esse ponto negativo também não é válido. E existem ainda muitos outros pontos negativos que são totalmente irreais. Eu não me lembro de todos, mas eles foram inventados por pessoas que desconhecem a fé cristã. Quer ver mais um? O cristão tem que ficar a vida inteira lutando para ir para o céu. Essa é uma afirmação típica de quem não conhece a essência do cristianismo, que é que Jesus morreu por nós para nos livrar da dívida com a lei de Moisés e nos deu gratuitamente a redenção dos pecados e a entrada no céu. Ou seja, resumindo, ele pagou a conta por nós. Então, nenhum cristão tem que pagar mais nada e não deve nada a ninguém a não ser o amor, como disse Paulo lá em Romanos 13:8. Se você é um cristão e não tem certeza da sua salvação, pode visitar o canal Deus Sem Igreja lá no YouTube e assistir o vídeo que eu fiz sobre a salvação. É muito esclarecedor. Aí você vai descobrir que é realmente livre.
Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre como a vida de um cristão pode ser muito excitante. Apesar de muitas pessoas acharem que a vida do cristão é muito chata e sem graça, na verdade é o oposto do que elas pensam. Não é uma vida monótona, sem emoção e com um monte de restrições. Muito pelo contrário, o verdadeiro cristão é sempre surpreendido por Deus com novas emoções, novos desafios e com presentes do seu Pai amoroso. Deus faz para os seus filhos demonstrações impressionantes do seu poder e da sua grandeza o tempo todo. Foi por isso que o jovem fazendeiro Eliseu largou tudo e foi seguir aquele profeta maluco chamado Elias. Ele sabia que a vida seguindo Elias e servindo a Deus era muito mais emocionante e recompensadora do que a vida que ele levava. Os pescadores fizeram a mesma coisa quando seguiram Jesus. Eles não eram pobres miseráveis em busca de uma vida melhor. Eram trabalhadores dando duro cada dia e tinham acabado de ver o poder de Deus encher as suas redes, aquelas que eles tinham passado a noite toda tentando encher sozinhos sem sucesso. Não tinham pescado nada. Aí veio Jesus e disse para eles jogarem a rede perto da praia, voltando para casa, no rasinho. E as redes se encheram com tantos peixes que os barcos quase afundaram quando as puxaram para dentro. Aquele cobrador de impostos baixinho, o Zaqueu, até subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele sabia que aquele homem não era comum, sabia que ele era Deus na terra e queria ver e sentir o poder de estar perto dele. Ser cristão é muito emocionante, surpreendente e excitante. É uma aventura. Se o seu cristianismo não te faz sentir assim, a culpa é sua, porque toda ação e toda emoção estão com Deus. E se você não está sentindo nada disso e não está experimentando nenhuma emoção, é porque provavelmente você não está andando perto dele. Como fez o Pedro depois que Jesus foi preso, ele o seguiu de longe, diz lá em Lucas 22:54. Se você ficar seguindo Jesus de longe, não vai ter toda a verdadeira emoção de ser um cristão e de presenciar as coisas incríveis, impressionantes e maravilhosas que Deus faz para aqueles que andam perto dele. Seguir Deus de perto não é chato. Aliás, você vai ficar tão surpreso e tão impressionado que não vai saber como conseguiu andar longe dele tanto tempo. E ainda que você escute coisas que vão te chocar, não vai querer se afastar de Deus, como aconteceu com Jesus logo depois do sermão sobre comer a minha carne e beber o meu sangue, em João 6:52-68. Muitos dos seus discípulos ficaram escandalizados e o deixaram. Aí Jesus chegou para os 12 e perguntou: "E vocês também vão querer me deixar?" E o Pedro respondeu: "Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna." Eles sabiam que valia a pena seguir Jesus de perto, mesmo quando ele chocava as pessoas com as suas palavras. Ele era Deus, e eles não podiam deixar de segui-lo. Era uma surpresa nova a cada dia, uma emoção nova a cada dia. Eles ficavam andando perto de Jesus e esperando as coisas incríveis acontecerem, e elas aconteciam. É claro que tinham os Tomés da vida, ia seguindo e duvidando, mas ele também não saía de perto. Mesmo com a pulga atrás da orelha, ele queria ver para crer, e via.
Lá no episódio de João 11, quando vieram falar para Jesus que o Lázaro estava doente na Judéia, ele falou que ia lá para visitá-lo. Os discípulos avisaram: Mestre, os judeus procuram te apedrejar e o Senhor vai voltar para lá? Aí o Tomé vem e fala assim: vamos nós também para morrer com ele? Além de duvidar, o cara ainda era pessimista. Já achava que ia dar tudo errado. Mas mesmo assim, ele queria andar perto de Jesus. Gostava de ver as coisas acontecendo. E quando ele seguiu Jesus até a casa do Lázaro, viu um morto de 4 dias ressuscitar. Coisa que nunca tinha acontecido na história da Terra. Se o Tomé tivesse ficado em casa reclamando, não ia ver. Então não tenha medo de seguir Jesus de perto. Você vai descobrir que a vida do verdadeiro cristão é muito mais emocionante e surpreendente do que qualquer experiência incrível que você já viveu aqui nesse mundo. Deus vai se certificar de te surpreender cada dia e Ele vai te mostrar quem é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Você vai ver em primeira mão a resposta para aquela pergunta que o profeta Eliseu fez lá na beira do Rio Jordão, em 2 de Reis 2,14. Ele tinha seguido Elias a semana inteira, porque ficou sabendo que Deus ia levar Elias direto para o céu. Aí toda vez que Elias falava com ele: fique aqui que eu vou ali e já volto, ele respondia: de jeito nenhum, eu vou com você. E ficou no pé do Elias a semana toda, até que finalmente Elias perguntou para ele: o que você quer que Deus te faça? Porque Eliseu tinha sido escolhido para ser o sucessor de Elias. Aí ele respondeu: eu quero o dobro do seu poder. Elias ficou impressionado e disse: você pediu uma coisa difícil, mas se estiver comigo quando eu for levado, vai receber. Aí eles foram andando, chegaram até o Rio Jordão. Elias dobrou a capa que estava usando, bateu ela no rio. A água parou de correr, ficou acumulando como uma parede e eles passaram a seco. Quando continuaram andando do outro lado, vieram carros de fogo puxados por cavalos de fogo e levaram Elias para o céu. Na subida, ele jogou a capa para o Eliseu, que estava de boca aberta olhando a coisa toda acontecer. Quando se recuperou do susto, pegou a capa, voltou para o Rio Jordão, bateu nele com ela e falou: onde está o Senhor Deus de Elias? E Deus respondeu: parou a água e Eliseu passou a seco, já com o dobro do poder do Espírito que Elias tinha. Então, se você quer ver coisas impressionantes acontecerem, ande bem pertinho de Jesus, não saia de perto, fique colado nele. Deus normalmente não faz as coisas de acordo com a expectativa natural. Ele não age como o homem acha que ele deveria agir. Por isso, muitas vezes, Deus até permite as crises em nossas vidas para mostrar o seu poder. Eu já presenciei Deus fazer coisas impressionantes na minha vida muitas vezes. E é por isso que eu gosto de andar pertinho dele. Sempre fico esperando ele fazer algo impressionante e ele nunca me decepciona. Algumas vezes são coisas pequenas, outras vezes são coisas grandes e maravilhosas. Mas ele sempre faz. E quando você o segue de perto, acaba aprendendo a prestar atenção aos detalhes e identificar a mão dele em cada momento da sua vida. Eu até gravei um vídeo lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube, chamado Milagres na Minha Vida. Nele eu conto alguns milagres que Deus fez na minha vida. É claro que tem muitos outros, e de vez em quando eu me lembro de contar algum. E eu aposto que se você começar a seguir Deus mais de perto, também vai ser surpreendido por ele. Inclusive, até te aconselho a começar a escrever as coisas impressionantes
que você vai ver Deus fazendo na sua vida. Porque nós, seres humanos, acabamos esquecendo de algumas coisas boas que acontecem conosco. Mas nesse caso não deveríamos, porque se Deus tomou o tempo para manifestar a presença dele na sua vida, você não deveria esquecer isso nunca. Inclusive, lembrar esses momentos fortalece a sua fé. E é por isso também que eu gosto de reler os milagres registrados na Bíblia, porque tem muitos que as pessoas não conhecem e alguns que são bem impressionantes, como aquela história do Eliseu e do machado que caiu na água, escrita lá em 2 de Reis 6, de 1 a 7. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar que nos encontramos com você é pequeno para todos nós. Vamos até o Jordão e cada um de nós vai cortar uma viga, e assim construiremos um lugar maior para habitarmos. E Eliseu disse: podem ir. Mas um deles disse: vá conosco. E ele respondeu: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortavam madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado se soltou e caiu na água. E ele exclamou: ai, meu senhor, era emprestado. E Eliseu perguntou: onde caiu? Quando mostrou o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou na água e fez o ferro flutuar. E disse: pegue-o. Então o homem esticou a mão e pegou o machado de volta. É uma história curta, mas mostra como a vida de quem segue a Deus é excitante, é diferente. Porque Deus não tinha que fazer esse milagre. Ele não precisava usar o seu poder para resolver o problema do sujeito que deixou o machado cair na água. Inclusive, já vi padres e pregadores que afirmam que Deus só faz milagres em casos muito especiais. Mas esse não era um caso especial, e Deus permitiu que Eliseu usasse o poder do Espírito Santo para ajudar um sujeito com um problema normal do dia a dia. E isso serve para te mostrar que Deus se importa também com os pequenos detalhes da sua vida, e que Ele está mais do que disposto a te ajudar com os seus problemas, sejam grandes ou pequenos. É claro que Ele não vai resolver tudo para você. Deus gosta de ver os seus filhos se esforçando na luta do dia a dia, mas Ele também gosta quando nós pedimos ajuda para as coisas que não conseguimos resolver sozinhos. Isso é um reconhecimento de que nós precisamos dEle, e Deus gosta disso, porque Ele se importa. Só que tem muito cristão que é tímido no relacionamento com Deus, e por isso não consegue perceber como a vida de um filho de Deus aqui na terra pode ser uma aventura constante. Tudo que vi foi belo demais. Tudo que aprendi não esquecerei jamais. Foi tudo que eu sempre tive dentro do meu coração. Tudo que eu quis de um pai. Eu vi que outras pessoas também escolhiam sair de um mundo de insatisfação, pois havia uma família muito maior que queria morar no nosso coração. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar.
mais de mim, e eu precisarei muito mais de ti. Onde estiver, quero estar junto com você, pois assim nunca me sentirei só. O que você falou sobre estes dias está tudo se cumprindo. O tempo que nos resta é precioso, porque sabemos que você já está vindo. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja, aquele programa que quer fortalecer a sua fé e te ajudar a lutar com vontade até Jesus voltar, ou até o dia que você voltar para a casa do seu Pai lá no céu. Se está gostando do programa e quer entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319 9690 3688. 319 9690 3688. Alguns cristãos, quando vão considerar a grandeza de Deus, ficam em dúvida se Ele realmente se importa com os nossos pequenos problemas. Como diz o Salmo 8,4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu já ouvi muitas pessoas falando: Ah, mas Deus tem tanta coisa para se preocupar que eu nem tenho coragem de pedir alguma coisa para Ele. Essas pessoas acham que o seu pedido ou a sua necessidade é insignificante demais para levarem a Deus em oração. Elas não querem incomodar a Deus com seu problema. Mas quem já leu Mateus 10, de 29 a 31, sabe que Deus se importa até com os passarinhos. E Jesus mesmo disse que nós valemos mais que os passarinhos. Então Deus se importa conosco. Se importa tanto que Ele até sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Isso sim é se importar. Mas tem outras pessoas que pensam o contrário. Acham que seus problemas são tão grandes e tão complicados que Deus não vai conseguir resolver. Em algum lugar na sua mente, elas acham que Deus não dá conta. Elas nunca leram Jeremias 32, 27, quando Deus deu uma bronca no profeta e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Como é que você quer ser um cristão se não acredita no poder de Deus? Ah, mas Ele não consegue resolver os meus problemas. Não consegue ou você não deixa? Porque tem gente que pede, mas nem espera Deus resolver. Como aquela história do pingente de diamantes. A mulher ligou para o teatro e quando o gerente atendeu, ela disse: Vocês por acaso não acharam um pingente de diamante? Eu tenho certeza que o perdi na noite passada aí no teatro. O gerente respondeu: Madame, nós não encontramos nada, mas por favor aguarde na linha que vamos procurar melhor. Só um momento, por favor. Depois de um tempo, o gerente voltou ao telefone todo feliz e disse: Madame, tenho boas notícias, encontramos o seu pingente de diamantes. Mas não ouviu nenhuma resposta. Alô? Alô? A mulher já tinha desligado. Ela não quis esperar. Achou que não ia recuperar o seu pingente de diamante e resolveu desligar. E como ela não tinha se identificado, o gerente não conseguiu ligar de volta.
E isso é o que acontece com muitos filhos de Deus. Fazem uma oração a Ele e entregam o pedido, mas não têm paciência de esperar a resposta. E lá em Jeremias 33:3, Deus disse: clama a mim e eu te responderei. Mas você tem que estar lá na hora que Ele trouxer a resposta. Não adianta sair com pressa. Por isso o Salmo 41 ensina: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas as pessoas ficam inseguras, elas não sabem se Deus realmente se importa com elas o suficiente para cuidar de um pequeno problema, ou se elas merecem que Ele gaste tanto poder para resolver seus grandes problemas. Por isso é tão importante ler a Bíblia e conhecer as promessas de Deus para os seus filhos, como aquela escrita pelo profeta lá em Isaías 59:1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Eu contei a história do profeta Eliseu fazendo flutuar o machado para dar um exemplo de como Deus se importa o suficiente para resolver nossos pequenos problemas. Ah, mas ele era um dos grandes homens de Deus, especialmente ungidos. Mas o Tiago falou que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, em Tiago 5,17. As pessoas engrandecem demais os homens de Deus e os seus feitos e colocam tudo muito distante num passado esquecido de uma realidade que não existe mais. Mas isso é exatamente o contrário do que Jesus falou em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. E foi assim, os discípulos dele que acreditaram nisso fizeram coisas muito maiores do que Jesus. Lá em Atos 5:15, nós lemos que quando os discípulos passavam na rua, a sombra deles curava as pessoas. Jesus não fez isso. Ah, mas nós só podemos usar o poder de Deus para a obra de Deus. Não, não é bem assim. Já contei a história do machado aqui. Então, se você é um cristão e precisa da ajuda de Deus com algum problema, Ele, que é o seu Pai, pode lhe dar o poder para resolver esse problema. Ou Ele mesmo pode resolver para você. Como aconteceu quando o vinho acabou naquele casamento que Jesus foi convidado. Ele transformou a água em vinho para resolver um problema que não estava relacionado ao reino dos céus. João 2, de 1-10. Ah, mas Jesus fez isso para mostrar o seu poder. Na verdade, ele mostrou o poder só para os discípulos que estavam ali. O resto do povo nem ficou sabendo de onde veio o vinho. Se ele quisesse só mostrar o seu poder, podia ter chegado na porta do templo, na frente dos sacerdotes, e fazer descer fogo do céu. Ou podia ter saído voando sobre Jerusalém para impressionar todo mundo. Mas por que ele não fez isso? Porque Deus não quer forçar ninguém, nem quer impressionar. Todos os milagres que Jesus fez eram para ajudar, curar, alimentar e para cativar a audiência dos seus sermões. Ele fazia para as pessoas. Tanto que quando os fariseus pediam um milagre só para testá-lo, ele não fazia. Ele não usava o seu poder para se mostrar, nem para impressionar. E Jesus ainda colocou o seu poder à disposição de qualquer pessoa que tiver fé suficiente para tomar posse, independente do merecimento. Oh, mas isto não é possível. Lembram da história da mulher com hemorragia lá em Marcos 5, 25-34? Ela acreditava tanto em Jesus que chegou por trás dele, tocou na barra da sua túnica e foi curada na mesma hora. E Jesus sentiu o poder saindo, se virou e falou com a mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. Ele não foi pesquisar a vida dela para saber se ela merecia ser curada ou não. Ele a curou porque ela precisava. Ela acreditou no poder de Deus e tomou posse,
E Jesus permitiu porque ele se importou com ela e se importa com cada um dos que são dele. É por isso que você não deve se afastar dele e nem se preocupar se Deus está olhando por você. Nós cristãos somos filhos de um Pai amoroso que cuida muito bem de nós e olha pelo nosso amanhã. Eu não sei do amanhã, eu só vivo o dia a dia. Não empresto a luz do sol, porque o céu pode nublar. Não me preocupo com o futuro, porque sei o que Jesus diz e caminho ao seu lado, porque Ele sabe o que faz. Há muitas coisas do amanhã que eu não consigo compreender, mas eu sei que Ele me cuida e Ele guia o meu viver. Cada passo se ilumina nesta estrada que eu sigo. Todo peso fica leve, toda nuvem ganha brilho. Lá o sol nunca se apaga, não haverá nenhuma lágrima. Lá no fim do arco-íris, onde a montanha toca o céu, há muitas coisas do amanhã que eu não consigo compreender, mas eu sei que Ele me cuida e Ele guia o meu viver. Eu não sei do meu futuro, posso até perder tudo, mas Deus cuida de todas as aves. É Ele que me põe de pé, nele eu pus minha confiança, e em meio à aflição Ele dá o seu amor, me mostrando a solução. Há muitas coisas do amanhã que eu não consigo compreender, mas eu sei que Ele me cuida e Ele guia o meu viver. Há muitas coisas do amanhã que eu não consigo compreender, mas eu sei
Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja, aquele programa que sempre tenta te lembrar que Deus se importa com você. Jesus deu a vida por você e não foi fácil para ele. Então, não despreze o que ele fez. Tenha fé nele e procure sempre andar bem perto dele. Jesus te pede pouco e te dá muito em troca. Ele só quer que você abra o seu coração e deixe ele entrar e fazer parte da sua vida. O que você não dá conta de fazer, ele te ajuda. E como eu disse no começo desse programa, a vida de um cristão é muito excitante. Quando você caminha perto dele, começa a ver coisas impressionantes acontecendo na sua vida. E assiste em primeira mão Deus fazer milagres incríveis só para te mostrar o amor que ele tem por você. Eu sei que é assim porque já aconteceu comigo algumas vezes. Aliás, foram muitas vezes. E eu sei que ainda vão acontecer muitas outras mais, porque Deus não está dormindo e nem ocupado demais para olhar por mim. E lá na Bíblia você também pode ler um monte de histórias de pessoas grandes e pequenas para quem Deus fez milagres grandes e pequenos, porque Ele se importa. Então, se o seu problema for pequeno, leve a Deus em oração para Ele te ajudar. Mas se for um problema muito grande, não se preocupe, leve também. Nenhum problema que você tem pode pegar Deus de surpresa. Ele não vai ficar lá no céu pensando, puxa vida, e agora, como eu vou resolver isso? Lá no começo da Bíblia, em Gênesis 18:14, Deus falou para Abraão, por acaso há alguma coisa difícil demais para mim? E lá em Marcos 10:27, Jesus disse aos seus discípulos, para Deus todas as coisas são possíveis. É claro que tem muitas coisas que nós pedimos e que Deus não faz por muito boas razões. E mais tarde, nós até agradecemos a Ele por não ter atendido os nossos pedidos. Mas a regra geral é, Deus se importa e Ele te ajuda se você pedir. Então aprenda a caminhar perto dele e tome tempo para ler algumas das histórias incríveis que estão na Bíblia. E você vai ter certeza de que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, você e eu. Ele quer nos salvar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos salvar, você e eu. Sei que parece tão fácil, demasiado para crer, mas eu sei que isso é tudo que você tem que fazer. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana. Mas eu sei que isso é tudo que você tem que fazer. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo